E aí, tudo certo? Hoje, o nosso papo é sobre um assunto que mudou as regras do jogo no mundo digital aqui no Brasil, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela basicamente redefiniu como as informações pessoais de todo mundo são tratadas. Vamos entender o que isso significa na prática? Olha, hoje em dia nossos dados valem ouro, né? A Lei 13.709, a nossa LGPD, veio para ser exatamente isso. O cofre que protege os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade de cada pessoa no Brasil. Para a gente não se perder, esse aqui é o nosso mapa de hoje. Primeiro, a gente vai entender por que proteger dados é tão crucial. Depois, vamos decifrar os termos mais importantes da lei. Explorar os princípios que guiam tudo. Descobrir os novos direitos que todo mundo passou a ter. E, por fim, conhecer quem é que fiscaliza para ver se a lei está sendo cumprida. Então, para começar, o ponto mais importante de todos. A LGPD nasceu para devolver o controle dos dados para o seu verdadeiro dono. A lei chama isso de um nome um pouco chique: autodeterminação informativa. Mas na prática é o direito de poder dizer: opa, esse dado aqui é meu e sou eu quem decide o que acontece com ele. Para entender o real poder da LGPD, a gente precisa primeiro falar a língua da lei. Então, vamos decifrar alguns conceitos básicos que são o alicerce de tudo, começando pelos tipos de dados. E aí, o que a lei considera um dado pessoal? Pensa assim: é qualquer informação que sozinha ou junta com outra consiga identificar alguém. Pode ser o nome, o CPF, um e-mail e até mesmo identificadores online, como o endereço IP do computador. Se leva até uma pessoa, é dado pessoal. A LGPD vai além e cria uma categoria especial, a dos dados sensíveis. Sabe, informações sobre religião, opinião política ou dados de saúde. Tudo isso ganha uma proteção extra. Por quê? Porque o uso errado desse tipo de dado pode levar a preconceito, a discriminação. Por isso, as regras para eles são muito, mas muito mais rígidas. E o que significa tratamento de dados? Bom, a definição da lei é super ampla. Pensa que se uma empresa faz qualquer coisinha com um dado pessoal, se ela coleta, armazena, compartilha ou até mesmo apaga, isso já é considerado tratamento e, portanto, tem que seguir todas as regras da LGPD. A lei também define dois papéis bem importantes nesse processo: quem manda e quem obedece. O controlador é quem dá as cartas, é quem decide o porquê e como os dados vão ser usados. Pensa numa loja que coleta dados para fazer marketing. Já o operador é quem executa as ordens, processando os dados a pedido do controlador, tipo a empresa de e-mail marketing que a loja contrata. Simples assim, um decide, o outro faz. Bom, agora a gente chega no coração da lei, os seus princípios. Dá para pensar neles como os 10 mandamentos do tratamento de dados. Qualquer empresa, de qualquer tamanho, precisa seguir essas 10 regras, sem exceção. Os dois primeiros princípios são sobre ser transparente, finalidade e adequação. Uma empresa não pode, por exemplo, pedir seu e-mail para te mandar uma nota fiscal e do nada começar a te encher de propaganda. O uso dos dados tem que ser compatível com o que foi combinado lá no início. O princípio da necessidade veio para acabar com aquela coleta exagerada de dados. As empresas só podem pedir o que é estritamente necessário para oferecer o serviço. E o livre acesso garante que o titular dos dados possa consultar de forma fácil e de graça tudo que uma empresa tem sobre ele. Depois vem qualidade e transparência. Isso quer dizer que as informações que as empresas têm guardadas precisam estar certinhas e atualizadas. E mais, elas precisam explicar de forma clara o que fazem com esses dados. Chega de letras miúdas e termos que ninguém entende. Segurança é inegociável. As empresas têm que usar a tecnologia para proteger os dados contra vazamentos ou ataques de hackers. E o princípio da não discriminação proíbe que os dados sejam usados para prejudicar ou criar qualquer tipo de distinção injusta entre as pessoas. Por último, o princípio da responsabilização. Aqui, a regra é clara. O ônus da prova é das empresas. Elas não só precisam seguir a lei, mas também têm que ser capazes de comprovar que estão fazendo tudo direitinho. Com todos esses princípios em mente, vamos para a parte que talvez seja a mais poderosa da lei, os direitos específicos e bem práticos que o artigo 18 deu para cada cidadão. Essa é a grande questão, né? A LGPD não é só uma teoria bonita. Ela entrega uma verdadeira caixa de ferramentas para que o titular dos dados possa agir e proteger suas informações. Então, o ponto central é este. A qualquer momento, o titular dos dados pode bater na porta de uma empresa e perguntar: vocês têm dados meus? Se a resposta for sim, ele pode pedir para ver tudo.
E se encontrar algo errado, incompleto ou que nem precisava estar ali, pode exigir a correção ou até a eliminação desses dados. E o poder não para por aí, não. É possível voltar atrás e revogar um consentimento que foi dado antes a qualquer hora. Dá para pedir a portabilidade dos dados, ou seja, levar as informações para um concorrente. E ainda tem o direito de saber com quem exatamente os dados foram compartilhados e o que acontece se a pessoa escolher não dar o consentimento. Olha, uma lei só é forte de verdade se tiver quem fiscalize, certo? Então, quem é que tem a responsabilidade de garantir que a LGPD seja cumprida em todo o país? A resposta é a ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados. Pensa nela como o guardião da privacidade, sabe? É o órgão do governo criado especificamente para fiscalizar, aplicar punições e também educar a sociedade sobre a lei. E a ANPD não tá para brincadeira. A lei permite que as multas cheguem a 2% do faturamento de uma empresa, com um teto de impressionantes 50 milhões de reais. E detalhe, isso por cada infração. Mas não é só o dinheiro que pesa no bolso, não. As sanções podem ir de uma simples advertência formal até medidas bem drásticas como o bloqueio total dos dados ou, no pior dos casos, a proibição completa da empresa de fazer qualquer atividade que envolva tratamento de dados. Imagina só o impacto disso. No fim das contas, tudo se resume a esta frase poderosa do artigo 17. Ela deixa claro que toda pessoa é dona dos seus próprios dados e tem seus direitos fundamentais garantidos. Essa é a verdadeira essência da LGPD. A LGPD colocou as ferramentas na nossa mão. Agora, a verdadeira mudança depende de todo mundo. O desafio é transformar essa lei em cultura, questionando as empresas e exercendo esses novos direitos. A pergunta que fica no ar é: como essa nova realidade digital vai ser construída a partir de agora?